Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cauê Alberto, estou aqui hoje com vocês para a gente continuar a nossa resolução comentada da prova do Revalida do INEP de 2021. Vamos lá, temos aqui a questão número 14, uma questão bastante interessante relacionada ao Código de Ética Médica. Tá? Então, temos aqui, vamos falar um pouquinho especificamente num capítulo do Código de Ética Médica. Temos aqui basicamente um paciente de 50 anos de idade que notou o aparecimento de nódulo endurecido em fossa supraclavicular esquerda. Foi realizada então uma biópsia que evidenciou um linfonodo metastático de adenocarcinoma de provável origem gastrointestinal. Esse paciente realizou então uma endoscopia digestiva alta que mostrou uma lesão gástrica compatível com limite plástica. A biópsia teve como resultado histopatológico um adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado. Olha aqui, essa informação vai nos ajudar muito. Os familiares agendaram consulta com o cirurgião, informando a ele, ou seja, os familiares informaram para o cirurgião que o paciente não tem conhecimento dos resultados desses exames, ou seja, não sabe o resultado, não sabe o diagnóstico. Como o cirurgião deve abordar o paciente e os seus familiares? Vamos lá, a gente tem o livro de Código de Ética Médica. Nesse livro, no capítulo 5, a gente tem lá o capítulo que é Relação com pacientes e familiares. Aí a gente tem os artigos. Inicialmente está escrito lá, é vedado ao médico. Aí temos uma série de artigos. No artigo número 44 desse capítulo 5, o que nós temos? Deixar de informar, então é vedado ao médico, deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo, ou seja, exceto, quando a comunicação direta possa lhe provocar algum dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Esse dano, ele fica um pouquinho ambíguo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, poxa, mas o fato de falar que o paciente não está com câncer não vai causar um dano, esse paciente realmente não vai ter ali uma depressão, não vai ficar num estado mental pior do que se ele não soubesse? Realmente. Isso é um grande questionamento, tá? Mas aqui o dano, né? Provocar dano seria colocar o paciente em risco de morte ou mesmo provocar ali alguma outra doença, a gente pensando numa heterogeneia do médico, tá? Então o fato de falar o diagnóstico e o prognóstico não é considerado um dano, tá bem? A não ser que realmente vamos pegar uma situação, um extremo. Se pegar um paciente psiquiátrico, um paciente que já tentou se matar várias vezes, um paciente que tem ali um limiar realmente bem curto em relação a isso. Então, se você dá uma má notícia para esse paciente e ele não tiver ali com os familiares, não tiver uma estrutura, nesse caso esse paciente pode até mesmo se matar. Aí seria algo mais questionável do médico, de repente, fazer o diagnóstico, dar o diagnóstico e o prognóstico, tá? Mas, no geral, se a gente pensar que nessa questão, o paciente que não tem nenhum histórico aqui de nenhuma doença mental, por exemplo, o dano não seria considerado, né? Se falar para o paciente, mesmo que ele fique triste, que ele fique até mesmo depressivo devido ao seu diagnóstico e prognóstico, a gente deve falar, tá? De acordo com o Código de Ética Médica. Nas questões, normalmente ele não vai deixar isso muito no limiar ali, ele não vai colocar um caso muito complexo, muito complicado, porque realmente a palavra dano aqui pode gerar realmente algumas dúvidas, tá? Nesse caso, basicamente, a pergunta era, o que o médico tem que fazer? Ele tem que falar o diagnóstico e o prognóstico ou não, tá? Basicamente isso. Vamos lá, na alternativa A fala o seguinte, manter apenas os familiares informados sobre o diagnóstico, pois tais informações, além de não mudarem o prognóstico do paciente, podem desencadear quadro depressivo em um momento no qual ele deverá se manter otimista para lidar com sua doença. É conhecido o fato de que pacientes deprimidos têm menor sobrevida relacionada ao câncer. Se o paciente não sabe sua doença, como ele vai se manter otimista, né? Então, isso aqui realmente quebra aí essa alternativa A, tá? Então, os pacientes, no geral, eles têm todo o direito de saber, sim, o seu diagnóstico e o seu prognóstico, tá? Então, a alternativa A está errada. A B, preparar o local e o momento adequados, perguntar ao paciente o que ele sabe e ou percebe acerca de sua condição atual, perguntar
ao paciente se ele deseja saber sobre o diagnóstico ou se prefere que seja comunicado à sua família em um primeiro momento. Caso deseje saber, o médico deve informar e acolher as reações do paciente. Essa alternativa, pessoal, se vocês lembram do protocolo SPIKES, basicamente é isso, né? O médico faz ali parte do protocolo SPIKES, ele começa ali preparando um local, um ambiente que seja favorável para ele poder dar uma notícia que vai afetar o paciente de alguma forma. Ele verifica se aquele momento é o momento adequado, ele pergunta se o paciente ele sabe alguma coisa acerca daquela determinada doença. Tá? Então ele faz toda uma preparação para poder dar a má notícia para o paciente. Tá? Então o protocolo SPIKES basicamente é um protocolo de má notícias, uma forma que a gente pode fazer para que aquela má notícia ela seja dada ali sem assustar o paciente ou causando ali o mínimo de danos para o paciente, tá bem? Vamos lá, alternativa C, por que está errada? Fala o seguinte, informar que, pelo fato de o paciente já possuir metástase à distância, nada pode ser feito do ponto de vista terapêutico. Isso aqui é um erro, né? Hoje, graças ao avanço da ciência, da medicina, a gente sabe que dá para tratar pacientes oncológicos mesmo com metástase. Claro que o prognóstico com o paciente com metástase vai ser realmente mais difícil, o paciente tem um risco maior aí de morte, mas o fato de ter metástase, a gente nunca vai falar que ele não pode ser feito nada do ponto de vista terapêutico, pode sim, mesmo que a gente pensar do ponto de vista terapêutico curativo, né? De repente você vai fazer ali uma terapia para manter o paciente relativamente bem ao longo do tratamento dele, mesmo que o tratamento não seja extremamente eficaz, tá? Mas dá sim para fazer alguma terapia, fato, né? Você não vai falar, o senhor pode ir para casa que infelizmente a gente não pode fazer nada pelo senhor, né? Então, essa alternativa C, a gente consegue tirar ela sem muitas dificuldades. A D, dizer inicialmente para o paciente que existem chances reais de cura no intuito de o manter engajado e otimista. Revelar ao paciente sobre o seu prognóstico somente quando este vier apresentar sinais e ou sintomas relacionados ao estágio avançado da doença. Quanto maior o período sem o paciente saber da sua doença, menor será o sofrimento. Isso é errado, né? Então, assim, qual tipo de sofrimento? Sofrimento mental? Esse paciente pode estar sofrendo, a doença pode estar evoluindo e não vai diminuir o sofrimento do paciente, tá? Então, essa alternativa é bem ruim, mas vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Ó. Quando ele fala assim, dizer inicialmente para o paciente que existem chances reais de cura no intuito de o manter engajado e otimista, isso aqui depende, né? Se isso for verdade, ótimo, né? Você tem ali como médico, como técnico, você sabe que o paciente tem uma chance de cura e isso tende a ajudá-lo quando você fala isso, mas você não pode mentir, né? Você tem que falar realmente se aquele determinado câncer realmente tem uma chance de cura. Se a gente pensar num câncer de tireoide, numa pessoa jovem, diagnosticada no início, dependendo do câncer, realmente o paciente tem ali uma alta taxa de cura. Então, se for esse tipo de doença, você sabendo, de acordo com tudo que nós temos de informações, aí realmente você consegue ali, de repente, até mesmo manter o paciente engajado e otimista para o tratamento, tá? Mas não tem como fazer isso para todos. Revelar ao paciente sobre o seu prognóstico somente quando este vier a apresentar sinais e sintomas relacionados ao estágio avançado da doença? Não, né? O prognóstico aqui seria ruim. Se o paciente já está no estágio avançado, então você teria que dar um diagnóstico ruim, falando que realmente não tem muito que ser feito. Errado, né? A gente tem o prognóstico bom e o ruim. Então, a gente pode sim, dependendo da doença, se a gente conhece ela bem, se sabe exatamente o estágio da doença, pode sim ser feito ali o prognóstico, pelo menos inicial. Então, realmente está totalmente errada essa alternativa D, tá bem? Então, vamos ficar com a alternativa B, pessoal. Basicamente, fazer ali protocolo SPIKES para poder sim dar a notícia para esse paciente, seguindo lá o Código de Ética Médica, o capítulo número 5 e o artigo número 34, tá? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do Código de Ética Médica. Se vocês quiserem, vocês podem ler. Não é tão grande, é interessante aí a gente saber uma série de coisas para a prova, tá bem? Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos para vocês. Se tiverem alguma dúvida, escrevam. Normalmente uma vez por dia eu dou uma olhadinha no YouTube. Quando vocês têm alguma dúvida, eu escrevo lá, tá bem?
Grande abraço, pessoal. Até a próxima resolução comentada.